Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura que enfrentou o exército de Israel e foi derrotado pelo jovem Davi com apenas uma pedrada. E você sabia que existiu um tempo em que a terra era habitada por centenas de gigantes que, de tão poderosos, dominaram todos os lugares por onde passaram? Mas afinal de contas, quem eram esses gigantes? De onde eles surgiram? Será que eram pessoas más? Por que esses homens tão altos e fortes deixaram de existir? Essas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Esses gigantes eram chamados de Nefilins, que segundo o livro de Gênesis, eram seres violentos e que podem ter nascido da relação entre anjos maus e mulheres nos dias de Noé. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Isso porque no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois desobedecia à ordem dele de que a mulher deveria se casar com um homem. E desse relacionamento proibido, nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Por terem abandonado seus corpos celestes e adotado a forma humana, os anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens foram presos por Deus no inferno. Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Na época de Noé, o mundo ia de mal a pior. As pessoas se afastaram completamente de Deus e, mais do que isso, o fato dos anjos caídos terem se relacionado com mulheres iria contaminar toda a descendência humana. O Senhor havia prometido no jardim do Éden que da semente da mulher viria o Salvador. Portanto, a estratégia de Satanás poderia ser a de corromper essa semente e transformar a raça humana numa raça híbrida. Então, Deus chamou Noé e seus filhos, que não se afastaram da sua presença, e ordenou que construíssem uma arca, para acomodar um casal de cada espécie de animal da terra. Então a chuva veio, a terra foi coberta de água, e todas as pessoas más, inclusive os nefilins, foram mortos. Somente Noé e a sua família sobreviveram ao dilúvio, e foi-lhes dado a missão de repovoar a terra. E você pode estar se perguntando: mas pastor, se todos os nefilins foram mortos no dilúvio, por que a Bíblia traz relatos de outros gigantes que viveram na terra depois dos tempos de Noé? Eles não seriam descendentes dos nefilins? Realmente, existiram outros gigantes no período do Antigo Testamento. Além de Golias, a Bíblia mostra que os israelitas que espionaram a terra de Canaã ficaram assustados quando viram homens muito grandes vivendo naquele local. Eles disseram a Moisés: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Muitos acreditam que esses gigantes vieram da relação entre mulheres e os anjos caídos que não foram presos por Deus e continuaram na terra. Porém, não há como afirmar se isso realmente aconteceu. É mais provável que aqueles homens que espiaram a terra de Canaã tivessem visto pessoas muito altas e, por engano, acharam que eram os nefilins.
O importante é que esses gigantes foram destruídos pelos israelitas durante a sua invasão de Canaã e mais tarde na história. Existe também um grupo de teólogos que não acredita que os nefilins eram filhos de anjos caídos. Para essas pessoas, os filhos de Deus descritos em Gênesis capítulo 6 não poderiam ser anjos, porque esses seres são espirituais e não têm relações sexuais. Veja o que Jesus disse. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Perceba que nesta passagem, Jesus está se referindo aos anjos que estão no céu, e não os que caíram na terra depois de terem se rebelado contra Deus. Vale lembrar que os anjos caídos não se preocupam em obedecer às ordens de Deus e buscam o tempo todo maneiras de interromper o seu plano. Para esses teólogos, os filhos de Deus não eram anjos, e sim descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Já as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, um povo rebelde que não servia a Deus. O casamento entre membros dessas duas famílias teria gerado os nefilins. Mas pare para pensar um pouco. Como um homem e uma mulher de estaturas normais poderiam gerar filhos muito maiores do que eles? Todos nós sabemos que Deus criou o ser humano com fatores genéticos muito complexos. Então é praticamente impossível um gigante ser gerado a partir de duas pessoas de tamanho normal. Além disso, até hoje muitos homens cristãos se casam com mulheres que não servem a Deus, ou vice-versa, e nem por isso os seus filhos nascem com características diferentes dos outros seres humanos, não é mesmo? E você, o que você acha? Os nefilins vieram da relação entre anjos caídos e mulheres? Ou dos descendentes de Sete e Caim? Escreva abaixo aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.